Porque a morte de sepultura é
é uma espécie de ato último e demorado da nossa homenagem ao Criador. Na medida em que nos vamos pulverizando, nós estamos a homenagear o Criador, não é? O Criador, que nos acabou também por dizer que nos havíamos de tornar pó e cinza, não é? Pó e cinza. Lembras-te que és pó e ao pó has de tornar. Eu, pessoalmente, satisfaz-me, dá-me uma alegria muito grande quando visito os meus, porque, parecendo assim isto uma fantasia, encontro uma oportunidade de falar com eles e deles falarem comigo, porque pode estabelecer-se verdadeiramente um diálogo, se nós sabemos que eles estão vivos, nós podemos estabelecer um diálogo com eles. Podemos estabelecer um diálogo com eles. De maneira que vamos acreditar que os restos mortais do Padre Abel Varzim, que nos fazem lembrar e ao vivo a sua vida, que continua e que continuará eternamente no seio de Deus, mergulhado no seio de Deus. A morte é um mergulho, no mar infinito, do infinito amor de Deus. Nós pensamos muitas vezes, o que será a morte? Eu julgo que, sem responder à pergunta, que é profunda demais e supera os demais, mas eu digo, e é isso que me conforta, que a nossa morte é um mergulho no mar infinito, do infinito amor de Deus. E nós com a morte não descansamos. Nós habituámos muito, e não sei como a Igreja ainda não mudou esse formulário, de dizer que descansa em paz. Que descanse em paz. Descansar em paz é não existir. Quando a gente pergunta a uma pessoa, ao princípio do dia, se descansou bem, ela, se me disser que descansou bem, quer dizer que durante aquela noite não existiu. E se nós desejamos aos nossos mortos que descansem em paz, nós estamos quase a pensar que a morte que é um descanso, quando a morte é um trabalho. Aquele que morre mergulha no mistério uno e trino de Deus, de tal maneira que fica a participar do mistério trinitário de Deus. O Pai que gera o Filho, o Espírito Santo que procede do amor do Pai para com o Filho e do amor do Filho para com o Pai. Portanto, com a nossa morte, nós trabalhamos e vamos dizer, no céu não há dias, não há horas, não há momentos, é a eternidade, mas vamos dizer assim em linguagem humana, que cada dia que passa nós ainda mergulhamos mais neste mistério do amor de Deus e, por conseguinte, ainda somos cada dia, nós somos cada vez mais felizes. Portanto, pelo menos particularmente, não digamos muito que descanse em paz. Esteja com Deus, não é? Esteja com Deus. E o nosso querido Padre Abel Varzim, nós acreditamos pela misericórdia de Deus e por tudo aquilo que ele fez e por tudo aquilo que ele foi, pelo retrato vivo que foi do Evangelho e pelo testemunho que deu de Deus, nós acreditamos que ele mergulhou no mar infinito do amor de Deus e continua a amar aqueles que amou, aqueles que Deus ama e procura amar e a preocupar-se de uma forma especial por aqueles a quem especialmente amou nesta terra e aqueles por quem especialmente se preocupou nesta terra. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos, Deus Pai de misericórdia, escutai benignamente as nossas orações, para que assim como se exalta a nossa fé ao confessarmos a ressurreição do vosso Filho unigênito, assim também se confirme a nossa esperança ao pedirmos a ressurreição do vosso Padre, do vosso servo, Padre Abel Vazinho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a bênção de Deus, nosso Senhor, Pai e Espírito Santo, deixa sobre todos nós e connosco e sempre. Amém. Juntos, Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, Santificado santificado seja o teu nome, e venha a nós e venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, e seja feita tua vontade. a tua vontade. E eu quero ver você, braços erguidos, Pai. Força. Meu Pai do céu, E teu amor por mim, pode ser melhor, meu Pai. meu Pai do céu, E teu amor por mim.
Começo a agradecer tanto a presença de todos aqueles que sentiram a vontade de estar presente nesta sessão de encerramento das comemorações da morte, dos 50 anos da morte do Padre Abel Brasil. O programa da tarde tem dois painéis. Um primeiro que mais não é que o direito da antena das entidades representativas da comunidade local, e um segundo, portanto, que vão intervir, portanto, manifestando aqui os conhecimentos, ou apresentando os conhecimentos sobre a obra e a figura do Padre Abel Brasil. Eu espero que seja do agrado a todos, que passem aqui assim uma boa tarde, e por uma questão de cumprimento com algum atraso no programa previsto, começava por convidar, numa primeira fase, o Sr. Padre Abel para dirigir aqui duas palavras. Depois de seguida seria a Sra. Representante da Câmara Municipal e o Sr. Presidente da Junta. Portanto, o Sr. Padre Abel, duas palavrinhas para a comunidade local, para os convidados. E falar sobre Abel Brasil, tenho que começar por dizer que nunca falei com ele. Apesar de eu ser natural de uma paróquia que não fica muito longe daqui, que é uns 4 km, que é Gil Monte. No seminário eu ouvi falar do Padre Abel Brasil. Recordo-me que, e o Padre Catarino pode confirmar, o nosso professor de Direito Penal, que recordo gigante, Martins Gigante, chegou a dar-nos os apontamentos e dizia: isto não se pode publicar, porque a doutrina social da Igreja aqui não é esta, em Portugal, que está aplicado. Portanto, vocês têm cuidado, guardem isto, estes apontamentos, porque isto não está publicado, porque não se pode realmente publicar e viver em Portugal neste momento. O Padre Abel Brasil, que é por mais hei de dizer, ouvia falar do Padre Abel Brasil de Cristelo, tinha sido desterrado para a sua terra natal, para Cristelo, que desenvolvia muito esta atividade dos agricultores. Era uma terra, e é com certeza ainda não muito desenvolvida no aspecto cultural, de trabalho, de promoção de vida social, e ele chegou aqui, não perdeu tempo, não se refugiou, incentivava os agricultores a trabalharem, a investir, sobretudo nos aviários. Pelo que se lembra da SAMI, que agora Pinto Bar, e outros aviários que muitos agricultores construíram, era para que tivessem uma atividade agrícola, e ele incentivou muito os agricultores. E, a última palavra, eu não vim, ou melhor, eu vim ao funeral do Padre Abel Brasil. Eu tinha feito o segundo ano de Teologia, no seminário, então não era padre, e em agosto, estava em férias, e constou-me que faleceu o Padre Abel Brasil em Cristelo. Eu não conhecia o Padre Abel Brasil, mas toda a gente falava do Padre Abel Brasil, e eu quis vir ao funeral. E vim, no 22 de agosto, pedi a motorizada ao meu irmão, um dos meus irmãos, naquele tempo era já um luxo andar com motorizada, e vim, só que acabei por não ir à igreja.
e não estive presente no funeral. Porque cheguei ali, próximo daquela pequena rotunda, daquela capelinha da Senhora de Lourdes, onde agora o muito bar, onde era tal Sami, e vi tantos carros, tanta gente por aí acima, que eu assustei-me e disse: onde é que vou deixar a minha motorizada? E isto fica longe, eu nunca tinha entrado na igreja, acabei por não ir ao padre, ao funeral para o Brasil. Rezei por ele e fui embora. Foi pena, mas hoje estou aqui a dar esta minha lamentação da minha parte por não ter estado presente no seu funeral, mas 50 anos depois também é bom sempre recordá-lo. Boa tarde a todos os presentes, ao Paulo e a aqui presentes. Em nome da Câmara Municipal de Barcelos, que hoje deveria estar a doutora Armandina, mas lamento por motivos de saúde, hoje não pôde estar presente e então defendia substituí-la. Mas penso que sim, que sendo eu paz, também venho trazer paz a todos vocês. Falar do Padre Manuel Barzinho, nós ouvimos falar constantemente, mas se me permitirem contar uma pequena história em que o mestre na montanha, com 2 discípulos, onde tentava incutir os valores e os princípios da humanidade. Os 2 jovens estavam tão cansados desse mestre que sabia tudo, nada lhe falhava. Um deles diz: hoje vamos tramar o nosso mestre. E então pegou no pássaro, pôs-o atrás das mãos e disse assim: se eu vou perguntar se o pássaro está vivo ou morto. E ele, se disser que está vivo, eu torço o pescoço ao pássaro e o pássaro está morto. Se ele disser que está morto, eu mostro que ele está vivo. E então lá vão eles, chegam à beira do mestre e diz: mestre, és capaz de dizer se o pássaro que eu tenho nas minhas mãos, atrás das costas, está vivo ou morto? E o mestre, olhando sabiamente para eles, disse: está nas tuas mãos se ele está vivo ou morto. O Padre Manuel Barzinho, padre, um homem do povo, foi o que ele fez. Esteve nas suas mãos fazer a obra que fez e deixar todo o seu historial para hoje estarmos aqui presentes para lhe fazer esta homenagem. E a Câmara Municipal orgulha-se de estar presente para colaborar e participar neste pequeno fórum. Muito obrigada. Desde já facilitar aqui o Sr. Bispo de Setúbal, o Dr. Manuel Martins, a professora Mariana Paz, pela representação da Câmara Municipal de Barcelos, às várias representações e associações aqui presentes. Sr. Presidente, vou começar por elogiar aqui um bocadinho o tempo. Excelentíssimo Sr. Presidente do Centro Social Padre Manuel Barzinho, a Senhora Dona Ana Celeste, bem como os demais elementos da direção, sócios e amigos da mesma, que hoje então procuramos estar aqui neste dia tão importante, no encerramento das comemorações da morte do Padre Manuel Barzinho. Minhas senhoras e meus senhores, os meus é com o maior agrado que tenho a honra de abrir a todos, me dirigir como Presidente desta freguesia e dar as boas-vindas a esta sessão solene das comemorações do patrono da nossa casa, ou seja, a casa de uma pessoa ilustre como foi o Padre Manuel Barzinho. Para os elementos que pela primeira vez vão fazer parte da nova direção, quero saudar e desejar que continuem com a mesma dedicação e responsabilidade como tem sido as anteriores direções. Pegando nas palavras de José da Silva Ribeiro, que tinha uma grande admiração pelo Padre Manuel Barzinho, que dizia: mostrou o seu vigor intelectual, a firmeza no seu caráter e a grandeza da bondade do coração, que era o traço dominante do seu espírito. Assim confio na nova direção, desde sempre que como já tinha habituado, vai continuar a levar a bom porto esta casa. Apenas mais 2 palavras para o encerramento das comemorações do 150º da morte do Padre Manuel Barzinho. A causa dele continua viva e, além do sofrimento dele e das injustiças e ingratidões das pessoas, o nome dele continua presente e a obra continua a crescer.
todos os dias. Bem-aja a todos que lutam por esta causa. Eu começo por apresentar o painel seguinte e então faz favor. Então a minha parte está terminada, agradeço a todos e o colega do fórum vai apresentar o próximo painel. Eu queria dizer, nós vamos ter uma intervenção central do Dom Manuel Martins, bispo emérito e com muito mérito de Setúbal. O Dom Manuel Martins vai dar-nos o seu testemunho, vai ter a intervenção de fundo e depois nós iremos fazer pequenas intervenções. Eu falarei um pouco em nome do fórum, já disse Janeiro Soares. Depois também falará o representante da LOC MTC, o José Rodrigues, que está bem comigo, também fez parte do grupo que trabalhou nas comemorações do cinquentário da Horta da Alvarzim. Devo dizer-vos que eu concordo das ações que foram desenvolvidas, foi organizado por um lado pelo Fórum de Alvarzim, teve parceiro, que foi o LOC MCT, e também aqui o Centro Social, Cultural e Recreativo de Alvarzim. Portanto, fizemos uma parceria e dessa parceria, uma boa parceria, é que organizámos todo o pacote de ações de que esta sessão hoje é o encerramento. Eu daqui a pouco vou ter uma outra intervenção também rápida, mas já agora não resisto e peço desculpa por abusar desta minha posição sem falar do próximo interventor, do Manuel Martins. Eu vivo em Almada. Almada pertence a Setúbal, é a Diocese de Setúbal, e tive a honra e o privilégio de ter um contacto muito próximo com o primeiro-bispo de Setúbal, quando a Diocese foi criada, o Dom Manuel Martins. Quando ele lá chegou, cheio de vontade, reuniu os cristãos da Diocese e a primeira coisa que criámos, que o Dom Manuel criou, foi a Assembleia Diocesana, que foram assim uma espécie de fórum de cristãos das várias paróquias, onde íamos lá discutir e conversar e refletir sobre os problemas. Não foi nada fácil, porque muitas vezes essas sessões eram duras, mas era a igreja a crescer. De facto, o Manuel, que saudades tem desses anos, há 40 anos talvez, e onde fomos vivendo. Portanto, depois também, o Dom Manuel criou, também a ideia dele, a Comissão Diocesana de Justiça e Paz. A Comissão Diocesana foi a primeira Comissão Diocesana que apareceu no país. Havia no Porto qualquer coisa parecido, mas não era bem isso. Aliás, esta comissão surgiu antes da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Portanto, nós, em Setúbal, com a força do Dom Manuel, tivemos horas alegres, mas também tivemos muitas angústias, algum sofrimento, porque, de facto, quando se fala, vivendo num distrito como era Setúbal, extremamente duro, vivemos aí. Portanto, estou em condições de poder dizer o seguinte. O Dom Manuel vai falar sobre o Padre de Alvarzim, numa conferência que se intitula Um Retrato Vivo do Evangelho. E vejam esta coisa gira. Um retrato vivo do Evangelho a ser descrito por outro retrato vivo do Evangelho. Graças a Deus que nós temos na nossa igreja estes retratos vivos. O Dom Manuel, retrato vivo do Evangelho, falará então sobre o Padre de Alvarzim, outro retrato vivo do Evangelho, e penso que isso nos vai enriquecer a todos. Muito obrigado. Saúdo com fraterna amizade todos os presentes e permito-me destacar o Sr. Abade da Freguesia, a Sra. Presidente, a Sra. Vereadora da Câmara, o Sr. Presidente da Junta, os elementos da mesa, todos os responsáveis pela organização desta sessão, a última, julgo que a última que Portugal presta numa série de outras
eu queria que me soltassem. Eu gosto muito mais de falar solto, mas depois da partida que já sofri na celebração da Eucaristia, vinha com a intenção de falar vestido, com a minha roupinha, recorri por causa das horas que estavam recomendadas para a celebração da Eucaristia, por causa da grave renascença, perdi-me assim um bocadinho lá logo no princípio, nos papéis, eu tive que falar por mim, sem recurso a esses papéis. Engraçado que estava agora na refeição e recebi uma mensagem, foi logo na primeira página, na primeira folha, porque na primeira saltava para a quarta e eu não podia andar ali a procurar a segunda, no meio de todas as outras, naquela ambiente. Mas tive uma mensagem de uma pessoa que não deixou de notar esse pormenor, Lá ouvi, etc, e vi que teve qualquer problema lá com uma folha. Mas é que eu tenho medo que as folhas me atravessam, mas eu tenho realmente de voltar a elas, mesmo depois do horário que já foi estabelecido, e compreendo perfeitamente que assim tenha que ser. Quando aceitei esta intervenção para a última sessão que assinala os 50 anos passados sobre a morte do grande padre Abel Varzim, logo projetei socorrer-me da minha memória, que continua a conservá-lo muito vivo, de Abel Varzim, palavra e testemunha, como autorizados depoimentos de António Serrejo, Manuel Braga da Cruz e enriquecedor prefácio de Dom José Ricardo, de Abel Varzim, apóstolo português da Justiça Social, de Domingos Rodrigues, que o escreveu com notável sucesso, da revista Transformar, órgão do Fórum Abel Varzim, que com carinho e competência vem fazendo verdadeira evangelização sobre a doutrina social da Igreja, permitindo-me destacar o último número que, para além do programa do acontecimento que estamos protagonizando e vivendo, nos delicia com intervenções, depoimentos de Dom Manuel Clemente, professor Freitas do Amaral, Dr. Guilherme de Oliveira Martins e João Sousa Araújo. Recorrendo-me ainda da Folha da Amizade da Associação dos Antigos Jocistas. E, finalmente, ou primeiramente, ou secundariamente, ou sempre, da Procissão dos Passos, que é um livro que eu tenho oferecido a muita gente e a quem recomendo que, se puderem, o leiam de joelhos. É uma das obras mais belas sob o ponto de vista espiritual e sob o ponto de vista de intervenção da Igreja no mundo da desgraça. É uma descrição tão bela de uma procissão de passos, onde a cruz de Jesus Cristo é feita de elementos humanos, aqueles nossos irmãos cidadãos que são arrumados, marginalizados, oprimidos, desconhecidos, etc. Este livro merece realmente ser lido com toda a alma e foi o último elemento, digamos, de que me servi para
intervenção que vou fazer convosco. E em jeito de nota, acrescento que, projetando não seguir pelos preciosos caminhos abertos pelas obras e elementos citados, e se calhar até faço mal, julguei pertinente deixar aqui as linhas principais do percurso de Abel Varzim, reproduzindo o que, resumidamente, vem referido na contracapa do livro já aqui citado, Abel Varzim, Palavra e Testemunho. O padre Abel Varzim, da Cunha Silva, nasce em Cristelo, Barcelos, a 29 de abril de 1902. Foi ordenado sacerdote a 29 de junho de 1925. Em 1930, matriculou-se na Faculdade de Ciências Políticas e Sociais de Lovaina, Bélgica, na qual veio a doutorar-se a 23 de abril de 1934. Logo após a fundação da Liga Operária Católica, LOC, em fins de 1935, é nomeado assistente eclesiástico da mesma. Em 1939, é designado para dirigir o Secretariado Económico-Social, criado em 1933 pela Junta Central da Ação Católica. Em 1 de maio de 1934, o jornal O Trabalhador inicia a sua publicação como quinzenário de que o grande apóstolo da Justiça Social foi a alma, sem nunca ter exercido, de que o grande apóstolo da Justiça Social foi a alma, sem nunca ter exercido o lugar de direção. Este veio a suspender a sua saída em 20 de dezembro de 1946 por vontade do governo e por dificuldades de ordem económica. Reaparece a 17 de janeiro de 48 como seminário, graças à tenacidade de Abel Varzim. Esta segunda série editou 25 números, mas a censura suprimiu definitivamente o jornal em julho do mesmo ano. Feito deputado na legislatura de 1938-1942, em representação da Igreja Católica, o seu nome foi posto de lado na legislatura seguinte devido aos assuntos por ele abordados. Em 1948, a Fúria situacionista abate-se em desespero de causa sobre Abel Varzim, pressionando a liquidação da sua influência na área do social. Em consequência, é demitido de todas as suas funções. A 11 de fevereiro de 1951, inicia tarefas como pároco da Encarnação, onde permaneceu até meados de 1957. Os últimos 5 anos da sua existência viveu-os exilado na sua própria terra. Faleceu a 2 de agosto de 1964. Minhas senhoras e meus senhores, pensamos, evocamos, fazemos memória do Padre Abel Varzim de ontem. Mas onde encontraríamos hoje o Padre Abel Varzim, tendo em conta o mundo em que vivemos? Vivemos num mundo que ainda sabe muito pouco a respeito da cidadania e, por isso, se deixa manipular e explorar. Tenho dito, e até ultimamente tive ocasião de repetir, que nós, em Portugal,
ainda não sabemos o que é a cidadania. Ser cidadão é saber-se que somos gente, que somos construtores da nossa própria história, que somos construtores da história, de toda a história, e por conseguinte ninguém tem o direito de nos manipular ou de nos aproveitar, seja qual for o fim que tenhamos em vista. Portanto, no mundo que ainda sabe muito pouco a respeito da cidadania, num mundo onde se agride a dignidade humana, com agressão aos mais elementares direitos humanos, por exemplo, o direito à vida. E não vamos agora estar aqui a discutir sobre as formas, tanta forma que entre nós, que entre nós se recorre para ofender este direito à vida. O direito à justiça, meu Deus, o que teríamos a dizer sobre o direito à justiça? O direito ao trabalho, meu Deus, o que teríamos a dizer sobre o direito ao trabalho? Nós temos o direito ao trabalho, logo porque temos o dever de trabalhar. Portanto, o direito ao trabalho, como os outros direitos, assentam primeiramente num dever. E porque assentam num dever, desaguam num direito. E esse direito tem que ser respeitado pelos responsáveis. O direito à saúde, o direito à educação, o direito à habitação condigna, e mais, e mais, e mais. Quem quiser saber não terá dificuldade em consultar a nossa Constituição portuguesa, que, considerada do país civilizado, consigna todos estes direitos humanos, desde o artigo 24 ao artigo 79. São 55 artigos que eu acho que, acredito muitas vezes, nós, cidadãos, devíamos conhecer como conhecemos os mandamentos da lei de Deus, ou o Pai Nosso, etc. Porque eles têm a ver com a nossa pessoa, têm a ver com a nossa personalidade, com a nossa cidadania, com o nosso lugar na história dos homens. Sem que conheçamos, estudemos e conheçamos estes direitos humanos fundamentais decorrentes da nossa própria dignidade, nós, com certeza, não nos sentimos com coragem para contestar as agressões a esses mesmos direitos. No mundo assim, onde iríamos encontrar o padre Abel Varzim? Com toda a certeza, íamos encontrá-lo ali onde o homem é ofendido na sua dignidade e nos seus direitos. Iríamos encontrar nele um profeta, como os profetas do Antigo Testamento, que por ordem e em nome de Deus denunciassem estas situações. E o mundo continua a precisar destes profetas, e o verdadeiro profeta é o que fala em nome de Deus. E agora, com a autoridade e missão da Igreja e consagrada pela Igreja, e o mundo continua a precisar destes profetas, e o verdadeiro profeta é o que fala em nome de Deus, e agora, com a autoridade e missão da Igreja, e encorajada e confiada pela Igreja, porque uma das medulares missões da Igreja é a missão profética. Foi o Papa João Paulo II que várias vezes o lembrou, com o sentido de alerta.
proclamou mais uma vez, à Igreja compete evangelizar. Acho que isso que é importante, porque todos nós somos cristãos, todos nós vivemos no mundo, todos nós pertencemos à Igreja e, por conseguinte, todos nós devemos estar no mundo como Igreja. E disse o Papa que à Igreja compete evangelizar. À Igreja compete evangelizar. E muitas vezes nós confundimos evangelizar ou reduzimos o conceito evangelizar só ao culto, às ações do culto. E evangelizar é isso e muito mais. Portanto, a evangelização tem uma vertente primeira, que é a vertente da liturgia. A liturgia, a Eucaristia que celebramos, os sacramentos que celebramos, os sacramentais que celebramos, devem ser ocasião de verdadeira evangelização. Isto é, devem tocar, incomodar, promover a consciência cristã das pessoas. Nós, muitas vezes, nós padres, não evangelizamos na Eucaristia, nas nossas homilias, nas nossas intervenções na administração dos sacramentos. Porque evangelizar, torno a repetir, é incomodar, é despertar, é alertar para a nossa dignidade de cristãos e para a nossa responsabilidade de anunciar Cristo ressuscitado e Cristo Salvador a todo o mundo. Depois, há outra vertente da evangelização, que é chamada vertente odegética, isto é, a vertente de serviço. A Igreja tem o dever de prestar serviço, de acudir, de valer a quem estiver em necessidade e, sobretudo, a quem estiver em especial necessidade. E aqui surge a sua legitimidade em criar estas instituições sociais. De muita maneira o faz, mas a maneira, digamos assim, privilegiada e mais visível são estas instituições sociais como aquela onde nos encontramos. Só que, para que esta missão ou esta vertente de serviço, que tem para ser para ter uma dimensão evangélica, para cumprir a sua missão evangélica, tem que ser também evangelicamente realizada, de tal maneira que nestas instituições de serviço nós sentimos, palpamos, cheiramos o coração da própria Igreja, que está presente com a sua caridade, com a sua solicitude, com o seu cuidado, com a sua preocupação. E muitas vezes acontece que a nossa gente olha para uma instituição destas, olha como uma empresa, e o padre, ou quem for, como um patrão. Quando a filosofia, a alma de todas essas instituições tem que ser uma filosofia, uma alma verdadeiramente evangélicas, que ajudem as pessoas a descobrir nessas instituições o rosto materno de Deus. O rosto materno de Deus. É preciso um cuidado muito especial. É preciso um cuidado muito especial. Uma atenção muito especial por parte da Igreja, por parte de quem tem especiais responsabilidades na Igreja, para que convençam estas instituições a portar-se de tal maneira que sejam verdadeiramente caminho de evangelização. E depois temos a missão profética. Portanto, a Igreja tem uma terceira vertente de evangelização, que é a evangelização profética. E em que consiste esta evangelização profética? Consiste em denunciar as agressões que se cometem contra a dignidade humana. Venham elas de onde vier, diz o Papa, venham elas de onde vier, e denunciá-las com coragem.
O Papa diz, nestes documentos, solicitude de Leis Sociais, Cristo Fidelis Laixa, etc., que a Igreja tem como missão, em primeiro lugar, cantar a dignidade da pessoa humana. Procurar convencer a pessoa humana que vale Deus. Nós valemos Deus. Cada um de nós vale Deus. Portanto, à Igreja compete proclamar oportuna e inoportunamente a dignidade da pessoa humana, o valor divino da pessoa humana. À Igreja compete ajudar as pessoas a descobrirem a sua própria dignidade, a descobrirem e a respeitarem a sua própria dignidade, a ajudar os outros a descobrir a sua dignidade e a respeitar a sua dignidade. Foi já o Papa que disse que boa parte das desgraças que acontecem no mundo e neste mundo são devidas às agressões que se cometem contra a dignidade humana, contra os direitos humanos. Se todos nós nos respeitássemos na nossa dignidade e nos deveres que temos para com os outros e os outros têm para comigo, pois com certeza que teríamos um mundo de paz. Teríamos um mundo de paz. E depois o Papa diz que, para além disso, a Igreja tem também como missão medular denunciar com coragem as agressões feitas, sobretudo, pelos poderes, o poder político, o poder económico, não é? Que quase não fazem outra coisa e então, desgraçadamente, a comunicação social cada dia nos traz uma novidade, pois que a Igreja seja capaz, com coragem e sem medo, de denunciar as agressões que se cometem contra a dignidade humana. E vem a pergunta, será uma pergunta, eu escrevi aqui, e vem a pergunta incómoda. Será que a Igreja tem feito isso? Será que a Igreja tem feito isso? Ou tem-se ficado só na dimensão litúrgica? Ou tem-se ficado só na dimensão litúrgica e não desce às outras dimensões, sobretudo à dimensão profética, por causa de aconselhamentos mil de que deve ser prudente. A Igreja que seja prudente, a Igreja que não crie problemas, a Igreja que não incomode ninguém, a Igreja que não incomode o governo, a Igreja que não incomode as autoridades, quaisquer que elas sejam. Porquê? E a resposta, infelizmente, vem a dar nisto. É